Retomamos os trabalhos e, terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro senhor secretário para que proceda a leitura dos requerimentos da pauta. O requerimento de autoria do vereador Afrânio requer a realização da audiência pública no âmbito da Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo para debater a composição da tarifa do transporte coletivo em Florianópolis e a possibilidade de repassar para a planilha de custo a redução no preço do óleo diesel, cujo subsídio negociado durante a greve dos caminhoneiros foi mantido até 31 de dezembro do próximo. Senhores vereadores, esse requerimento já encerrou a discussão. Vamos direto para a votação. Requerimento em votação do vereador Afrânio. Vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Requerimento número 2. Requerimento de autoria da Frente Parlamentar de Desenvolvimento do Sul da Ilha requer o envio de expediente ao DEINFRA solicitando informações e providências no tocante ao ofício 726 de 2018, originado do gabinete do vereador Maicon Costa, acerca do agendamento do novo encontro deliberado em reunião ampliada no dia 30 de 8 de 2018, a ser marcado por aquele órgão consoante encaminhamento presencial do presidente do DEINFRA, senhor Paulo França. Em discussão, requerimento, vereador Maicon Costa, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, cumprimento especial, colega de bairro, Márcio, aqui nas galerias da Câmara de Vereadores. O assunto que eu trago à tribuna é o vereador Pedrão, demais vereadores. Eu já trouxe aqui em outra oportunidade, que é a questão do novo acesso ao sul da ilha. Recentemente, nós tivemos aqui uma visita do Paulo França, que é o superintendente, presidente do DEINFRA, que se comprometeu, teve o compromisso, procurador Bruno, de atender a comunidade numa comissão para discutir as questões do processo de indenização do lote 1B, que fica na região do loteamento Santos Dumont. Ele disse que em 15 dias ele estaria nos recebendo no DEINFRA, essa comissão. Isso foi dia 30 de agosto. Eu não sei se o calendário do DEINFRA é o calendário maia, é o calendário chinês, japonês, qual é o calendário que eles utilizam lá. Mas eu acho que do dia 30/8 já se passaram 15 dias. Um assunto tão importante que diz respeito ao novo acesso ao sul da ilha, o aeroporto, ao novo aeroporto internacional Ercílio Luz, sendo tratado como sempre foi tratado pelo governo do estado de Santa Catarina, com descaso, sendo preterido, sendo colocado de lado, de escanteio. Procurador Bruno, o senhor que assiste essa sessão, veja só, o lote 1A, que fica no trevo da seta, esse lote, o DEINFRA abriu um processo administrativo de discussão com os moradores. Ou seja, antes de judicializar, ele fez uma conversa administrativa. E aí separou uma parte, aquela parte que não aceitou o acordo, ele judicializou. Sabe o que o DEINFRA fez já no primeiro lote, já de primeira, no lote 1B? Judicializou. E ainda teve a coragem, a cara de pau, através da sua advogada, impedir uma antecipação de tutela, dizendo que os terrenos eram de posse e não possuíam escritura pública. Para mim, isso é beira um estelionato, isso é litigância de má-fé. Porque o DEINFRA tem sim conhecimento há muito tempo que os lotes, os 1.800 lotes do loteamento Santos Dumont, todos, sem exceção, possuem escritura pública com registro no cartório de imóveis. E a gente não pode ter aí um tratamento diferenciado, falta de isonomia, para o lote 1A e um lote 1B. E nós estamos aguardando até agora a resposta do senhor Paulo França. Passou a eleição, acabou a eleição, será que agora mesmo que nós não teremos notícias, será que o prédio do DEINFRA, que fica aqui na Tenente Silveira, está esvaziado? Não tem ninguém lá agora trabalhando para responder? Será que a obra do novo acesso ao aeroporto internacional Ercílio Luz não é uma obra importante para a cidade, para o estado de Santa Catarina?
30 anos de obra. Esse projeto é da década de 70. A obra iniciou no túnel Antonieta de Barros, na região dos Sacos dos Limões, faz essa conexão por dentro do bairro Carianos, em especial o loteamento Santos Dumont. 30 anos para concluir uma obra. E o governo do Estado não tem a capacidade de dialogar com os moradores. Vocês observaram, tinha morador lá que ele queria, se o DEINFRA oferecesse para ele 150 mil reais de indenização no lote dele, vereador Xará Maicon Oliveira, 150 mil. De tanta acomodação que esse morador está tendo, o morador aceitava 150, 160 mil reais. O DEINFRA ofereceu 33 mil reais. Vocês conseguem comprar um lote de 360 metros quadrados, escriturado, por 33 mil reais aqui em Florianópolis? Eu desconheço. Se o DEINFRA oferecesse administrativamente 150, 160 mil, tinha resolvido. O juiz observou que a antecipação de tutela pedida pelo advogado do DEINFRA não era verídica, indeferiu o pedido do DEINFRA e mandou depositar em juízo 188 mil reais. Ou seja, onerou o judiciário, além do processo administrativo que poderia ter sido discutido, criou um nó que não precisava ter dado. 30 segundos. Obrigado, senhor presidente. Se enrolou numa coisa que poderia ter sido resolvida de maneira administrativa. Eles acham que lá o pessoal do Carianos não sabe dialogar, não sabe conversar. Eles acham que nós somos igual ao pessoal que senta, desculpa a expressão, a bunda na cadeira aqui no prédio da Tenente Silveira do DEINFRA. Não. Lá no Carianos tem gente decente. Lá no Carianos tem gente decente que sabe conversar. Ainda em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Vereadores concordam, permanece como se encontra, está aprovado. Senhores vereadores, requerimento número 3, de autoria do Jefferson Bacher, que não se encontra presente, mas fazer a exemplo do que aconteceu na sessão de ontem, onde foi discutido e aprovado um requerimento de autoria do professor Felipe, sendo que o mesmo protocolou antes de retornar o vereador efetivo. Questão de então, ordem, senhor solicito que a gente possa votar esse requerimento. Questão de ordem, vereador Thiago. Eu vou discutir. Pela ordem, senhor presidente. Sugestão ontem do presidente que esse requerimento pudesse ser assinado pelo vereador titular Edinho Lemos, ou na condição de líder do partido, assinado por Pode esse ser vereador. também, não tem problema, como aconteceu com o vereador Leila, que assinou o requerimento, pode ser. Então, o vereador Maicon Costa poderia subscrever esse requerimento, sem problema. Senhor presidente, Então, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Thiago. O vereador Leila tem um quarto requerimento. A gente acabou de aprovar o requerimento do vereador Afrânio, vereador Leila. Ainda está em discussão, depois, quando chegar Tá. na hora da discussão, a gente Então fala eu sobre vou esse discutir requerimento. esse do Carnaval. Então, em discussão, requerimento número 3. Vereador Thiago Silva, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, visitantes, eu penso, senhor presidente, que esse requerimento, parece, vereador Márcio, senhor que foi secretário de Cultura do nosso município, chega próximo Carnaval, uma novela. Vai ter, não vai ter Carnaval? Vai ter, não vai ter Carnaval? Então, eu penso que o secretário vir aqui a essa casa, mas também quero estender o convite ao presidente da Liga, para que ele possa também se manifestar, vereador Márcio, e mostrar o que vem se organizando a Liga, vereador Pedrão, para não ficar uma novela apenas da secretaria. Então, acho que se convidar para falar sobre o Carnaval somente o secretário de Cultura, vereador Pedrão, muito pouco vai se saber, porque o secretário vai dizer o seguinte: olha, eu vou fazer um convênio, mas o Carnaval não é só o convênio. A Liga das Escolas de Samba tem que mostrar que está trabalhando, se está captando recursos junto à iniciativa privada, porque senão, vereador Lino Pérez, senão fica só as respostas somente da Secretaria de Cultura.
O Carnaval tem uma liga de escola de samba. A liga de escola de samba, ela tem que vir aqui na tribuna e dizer o seguinte: olha, nós estamos organizando, nós estamos buscando, através da Lei Rouanet, estamos buscando parceiros com as empresas. Não pode ficar, né, apenas, vereador Pedrão, com a resposta da Secretaria de Cultura. Eu vejo o Carnaval, né, é um assunto que merece, né, a resposta aqui para os senhores vereadores, mas não somente da Secretaria. E eu penso, vereador Márcio, Carnaval tem que ser trabalhado o ano inteiro, né? Para não ficar, vereador Lino, só apenas os 3 meses que antecedem o desfile. Uma parte, vereador Márcio. Vereador Tiago Silva, na verdade, nós viemos desde o pós-Carnaval 2018, conversando com as escolas de samba, discutindo possibilidades, enquanto secretário que fui, discutimos com os presidentes de escola de samba, com a Liga das Escolas de Samba, para que nós pudéssemos fazer o Carnaval, porque é a cultura popular, é importante esse evento cultural em Florianópolis. Temos algumas dificuldades, porque as escolas sempre têm a pretensão de ter uma participação financeira maior, tem uma dificuldade gigantesca de captação, através da Lei Rouanet ou de outras leis, e isso tem realmente dificultado. E o secretário Ed Pereira tem sido um guerreiro, trabalhando junto à iniciativa privada, buscando parceiros, e também junto às escolas de samba. Entendo, senhores, que a última conversa que participei, já como vereador, o Carnaval acontecerá, está no processo de definição qual será o modelo, porque nós temos escolas de primeiro grupo, escola de segundo grupo, e nós temos que pensar que a Liga foi algo que não deu certo, né? Essa é uma declaração que eu fico muito tranquilo, porque o que aparece hoje é uma dívida muito grande com a Liga das Escolas de Samba, uma dificuldade de receber recursos, uma falta de credibilidade na Liga, o que tem dificultado o Carnaval. Então, a Secretaria tem conversado paralelamente com a Liga, mas principalmente com os presidentes de escola de samba, que são os verdadeiros realizadores do Carnaval. Não podemos mais ter entrepostos. Então, isso tem acontecido e o secretário Ed Pereira tem trabalhado dioturnamente para que isso aconteça. Vereador Márcio, eu entendo e acredito que o vereador Ed tem trabalhado muito. Trabalhei com ele aqui 4 anos. Mas sozinho a Secretaria de Turismo não toca o Carnaval, nem a Secretaria de Cultura. Precisa, sim, das escolas de samba, a participação da Liga. O vereador Lela fez uma frente parlamentar do Carnaval. E eu penso, vereador Dalmo, que o Carnaval tem que se estender também o Carnaval do social. Durante o ano. O Rio de Janeiro, lá, tem a Escola da Mangueira, tem a Escola do Rio de Janeiro, da Beija-Flor, que mantém uma creche. É cultura e também social. Sabe? Então, eu acho que nós temos que pensar, né, quando se fala de Carnaval, tem que, sim, trazer aqueles que fazem o Carnaval, mas também pedir, já que há aplicação de recurso público, pedir também uma contrapartida social. Eu penso que as escolas de samba, elas podem muito. Vereador Márcio, a Passarela Negro Querido, muitos aqui discutem, né, que poderia servir, né, como um contraturno para as nossas crianças e os nossos adolescentes. 30 segundos. Por que as escolas de samba não podem fazer isso? Ali, pega a passarela e fazer a sua contrapartida social. Durante o ano, está ali, fazer escolinhas de porta-bandeira, mestre-sala, escolinha de bateria, escolas mirins, que poderiam estar contribuindo. E, quem sabe, até fazer oficina para fazer fantasia, pegando a mão de obra da comunidade. Então, eu acho que o Carnaval, ele é além da cultura, ele também tem que ter esse apelo social. Obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago Silva. Só lembrando que essa casa ela não tem competência para convocar o presidente da Liga de Escola de Samba. A gente pode, sim, na audiência pública, fazer o convite para que ele possa aparecer, e aí, sim, a gente poder estar ampliando esse debate, e aí, sim, através de convite e não através de convocação. Presidente, eu gostaria de incluir, então, né, já que o vereador Jefferson não está presente, mas o vereador Maico responde que possa ser incluído, então, no convite ao secretário, possa também fazer o convite ao presidente da Liga das Escolas de Samba. Presidente, questão de ordem. Sem problemas. Se for aprovado, pode ser feito esse convite sem problema algum. Pela ordem, Questão senhor de presidente. ordem, antes do vereador Maicon Costa, vereador Claudinei Marques.
Vereador Maicon Costa, o vereador Jefferson chegou ali também. Tudo bem? Eu só queria fazer um pedido, vereador Maicon, vereador Jefferson, para tirar essa convocação e colocar o convite, só mudarmos para ficar de uma forma mais democrática, a gente só convidar em vez de convocar, só acrescentar, tá? Não, só seguindo a questão de ordem. Questão de ordem, então, a sugestão vereador do Maicon vereador Claudinei Marques foi para mudar a convocação do secretário para convite também? Exato. Secretário. E da mesma forma incluir então a Liga como convite também? No mesmo requerimento. Não, sem Ok? problema, pode ser feito o convite. Só acredito que nesse período o secretário Márcio deve ter voltado para a pasta. O nome aqui também não há nenhum problema, né? Então, só para registrar. Ainda em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vai lá, discute então, vereador Lino Pérez, então, para quebra de protocolo, para não dizer que é perseguição. Vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Senhor presidente, eu acharia assim, os vereadores aqui presentes, o público em geral, e aos telespectadores, eu quero na mesma direção do vereador Tiago, de convidar, também ampliar para a Liga, mas nós estivemos lá numa comissão técnica pela aviação para ver as condições, verificar as condições das instalações da Neu Querido. Exatamente para no carnaval passado, para ver como é que estariam. O secretário Vinícius, com vários secretários, asseguraram que ali seria ocupado, que seria reparado, porque lá tem problema de vazamento, de goteiras e as condições muito precárias, a parte de instalações. E aí até hoje não sei como é que ficou, não houve uma resposta do retorno oficial disso. Então eu gostaria, ainda continua a pergunta no ar, e é importante também que viesse aqui, senhor presidente, ou o Ed faz uma resposta, ou vem o secretário, agora já não é mais, era Iris, de infraestrutura, que é a parte de obras, para ver quais são as condições de segurança da Neu Querido e as partes de habitabilidade, uso abaixo das arquibancadas. Porque para viabilizar o que o vereador Tiago está levantando, tem que ter uma solução perene para aquilo ali. Então, eu gostaria de esclarecimento da parte de engenharia, que não houve uma resposta contente e houve um comprometimento na época de que resolveriam a parte técnica. Então, eu também a parte, além do evento em si, mas as condições técnicas das instalações, que eu acho que é importante que tivesse um enfoque. Por isso que é importante convidar também o seu novo secretário de infraestrutura, que viesse aqui, não sei quem vai ser, necessariamente, para poder, atualmente, provisoriamente, a Iris. Né? Adicionar uma parte? Até porque o vereador Jefferson está aí, o senhor sabe, o senhor foi autor da matéria, né? A contribuição de vir, tá? Mas chamar a Liga é para contribuir para esse debate. Essa é a minha contribuição. Não, eu estou complementando. Tá bom, obrigado. Além da Liga, que também viesse o Ed, o secretário, e também a de infraestrutura. Tá que bom. aquilo ali é uma obra de engenharia, de arquitetura, que tem problema sério, que eu acho que é importante. Senhor presidente, acrescento também a vinda, o convite ao secretário ou secretária de infraestrutura, a Iris, pudesse estar aqui também para esclarecer a parte da obra. Só lembrando que o convite depois pode ser feito para várias entidades, para várias autoridades que possam se fazer presentes, sem problema não. Não, mas daí não pode falar em tribunal. Vai ser feito o convite aqui para o secretário Ed, esse é o objeto do requerimento. Quem vier através de convite para poder ser questionado, aí vai ser a parte, como solicitado pelo vereador Tiago, como solicitado agora pelo vereador Lino, mas o requerimento é para convite do secretário de Esporte e Cultura, o Ed. Ainda em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento alterado em vez de convocação para convite. Vereadores concordam, permaneça como se encontram, está aprovado. Requerimento número 4. Requerimento de autoria do vereador Lila requer a convocação do secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Florianópolis para esclarecimentos referente à tarifa de transporte público coletivo do município.
É só uma questão de ordem, Questão de ordem, Claudinei Marques. Vereador Leila, nós já aprovamos a audiência pública do vereador Afrânio e ela vai ser mais ou menos a mesma... Vamos, se eu Questão de ordem, pudesse senhor presidente. retirar esse... Se eu me Senhor permite, senhor vereador presidente, é por óbvio que nós não vamos ser redundantes aqui nessa tarde e querer aprovar esse requerimento. Eu só pediria que nós tomássemos ciências de que nós já estamos no início de novembro e possamos fazer essa audiência pública que foi aprovada na tarde de hoje o mais breve possível, convocando a comissão que foi a comissão de mérito que foi aprovada para que a gente possa buscar a resposta e a clareza dos fatos. E peço Vossa Excelência que possa submeter ao plenário a retirada desse meu requerimento, que se torna redundante. Só verificando com a Comissão de Viação e Obras Públicas, o vereador é o presidente, né? É o Dalmo? O vereador Fábio Braga não se encontra no plenário no momento, mas a gente se compromete a tentar agilizar essa audiência pública. Então, coloque em votação o requerimento do vereador Vanderlei Faria, solicitando o arquivamento. Vereadores concordam, pelo menos com 50, está aprovado. Requerimento número 5. Requerimento de autoria do vereador Leila requer o envio do expediente ao comandante da base aérea de Florianópolis, solicitando a possibilidade de liberação do tráfego através da base aérea para os motoristas que vão ao sentido do centro-sul da ilha durante o período em que as obras do elevado Rio Tavares limitarem o acesso na região. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, quero só informar ao plenário e também ao vereador Leila que nós aprovamos a realização de uma audiência pública já faz alguns meses e ela está marcada para ocorrer nos próximos dias sobre esse tema bastante importante. Então, acredito que a aprovação desse requerimento do vereador Leila vem ao encontro do interesse da Câmara Municipal, tendo em vista que a aprovação da audiência pública foi por unanimidade e os vereadores, na ocasião, me recordo muito bem, fizeram um discurso todos favoráveis à abertura da base aérea para a comunidade, em especial do Ribeirão, da Tapera, que são diretamente afetados com o trânsito para vir até o centro da cidade. Então, gostaria que nós pudéssemos, inclusive, acelerar a marcação dessa audiência pública para que ela aconteça o mais breve possível. Importante discussão. Em discussão, requerimento, vereador autor Vanderlei Farias, por 5 minutos. Agradeço Vossa Excelência, presidente, e a manifestação do vereador, nobre vereador Pedrão, e lembrando justamente que precisamos, senhor presidente, através da mesa e das comissões de mérito, acelerar o passo em relação a audiências públicas no tocante que sejam prioridades nesse momento, a exemplo do que está acontecendo lá na região do sul da ilha. É preocupante, a Prefeitura apresentou alternativas agora em relação à questão da obra que está executando, nessa fase que é um pouco mais complexa, do cimbramento dos últimos pilares, do último vão. Não sei se estudou outras possibilidades. Obviamente, não é desse governo que eu já venho criticando a forma, a condução da obra do elevado do Rio Tavares. Desde a sua concepção do seu projeto, onde critiquei com toda a força possível aqui, lá na comunidade, em audiência pública, de que seria um tiro no pé, um custo excessivo, uma obra que, ao inaugurar, vai inaugurar com fila em cima e fila embaixo. Quando nós não resolvemos outros problemas que são pontuais em vários pontos lá da região do sul da ilha. Mas nós vamos ter que agora concluir essa obra. O prefeito está tocando a obra, agora a parte final dela, dessa execução do vão. Também não sei se a prefeitura levantou com a engenharia a possibilidade do cimbramento ser feito por escoramento metálico, como foram feitos outros elevados na cidade. Quando eu alertei, vereador Pedrão, do cimbramento, da falta de projeto de cimbramento... Vereador Leila, tem muito barulho, né? Só um momentinho, só Tá paralisa difícil o tempo. Senhores vereadores, presta atenção aqui do plenário, para que a gente possa manter o respeito. Acho que é o mínimo que a gente deve ter aqui, é respeito com o orador na tribuna. O pessoal que quiser conversar, quiser falar, pode ir ali na antessala ou no saguão ali da Câmara, para que aqui seja pelo menos um respeito a quem está na tribuna, porque muitos do que pedem respeito, quando estão na tribuna, não fazem o mesmo quando tem outro orador na tribuna. Então, volta a palavra para o vereador Vanderlei Farias. E a restituição do tempo também, senhor presidente, por favor. Então, como eu vinha falando aqui agora, e quem está em casa prestando atenção, principalmente quem mora no sul da ilha, utiliza o trânsito lá, sabe o que é o transtorno dos problemas lá do gargalo do trevo do Rio Tavares e de que alguma coisa precisava ser feita. A gente, desde o início, vem alertando pontos
principalmente do cimbramento, do projeto, não tinha projeto, vereador Lino. Quando eu alertei aqui, denunciei, na época o secretário de obras do prefeito César Souza Júnior contestou, dizendo que inicialmente era um desconhecimento do vereador, depois ele voltou atrás dizendo, não, o vereador realmente tem informações precisas, porque a gente foi atrás, a gente fez um trabalho ao trazer aqui, a gente traz com responsabilidade, vereador Dalmo, e não tinha projeto de cimbramento. O cimbramento da obra é o escoramento dos vãos para a concretagem, já que essa obra não para fazer um custo mais baixo, um investimento mais baixo, eles não fizeram a previsão de um orçamentária para ela, para fazer uma obra pré-moldada, que só chega e coloca os pilares ali, vai montando a obra, que ela já é feita, o concreto é feito fora, separado. Então, o cimbramento daquela obra, o escoramento foi feito todo com estaqueamento de eucaliptos, para quem acompanhou e passa durante a obra ali, a execução da obra, e esse período agora, naquela faixa, para concluir o último vão, vai precisar colocar um monte de eucalipto de novo, escoramento. Mas existem tecnologias, engenharia para fazer esse cimbramento, e eu pesquisei sobre isso também, como foi feito o palco da Beira-Mar Norte, o palco do Réveillon recentemente, onde os carros passavam por baixo, e foi feito todo um estruturamento ali para poder colocar o palco. E tem engenharia, tem empresas que fazem o cimbramento, o escoramento daquele vão também, permitindo que os carros possam trafegar por baixo, enquanto é feito a concretagem e a secagem do vão. Não tem outras alternativas. Mas já que agora a prefeitura já adotou essa alternativa, desse tipo de cimbramento, esse tipo de escoramento, e anunciou agora oficialmente, acabei de receber aqui, que vai fechar lá um acesso do Lagoa, sentido sul, sul, sentido Lagoa, e vai jogar esse trânsito todo para dentro do Campeche. A gente está vendo aqui outras ideias que estão surgindo da comunidade, e eu peço atenção, porque olha só, vou mostrar aqui, enquanto eu vou falando, solta as imagens. Até o chefe do gabinete, semana passada, início da semana, rebateu o meu posicionamento em relação que precisa abrir a base aérea, vereador, só um pouquinho, senhor vereador, nós precisamos abrir sim o acesso pela base aérea de Florianópolis, e o rebate, a única resposta que eu tive da secretaria, do chefe de gabinete, Bruno Oliveira, foi de que não está causando transtorno nenhum. O sul da ilha está normal, como sempre foi. Isso aqui foi ontem à tarde, quando eu falei aqui que estava um inferno, isso aqui era um inferno que estava ontem à tarde, o acesso ao sul da ilha. Isso 1h30 da tarde, não é final de tarde, não é o pessoal indo embora no horário do pico de trabalho. Isso aqui é ali, no acesso ao trevo da Seta, no acesso ao elevado trevo da Seta. Está longe ainda do trevo do Rio Tavares. O senhor dá uma e a fila vai embora, vai passando ali, passa a sinaleira, final de tarde ela vem perto do Bistec. Vereador Leila. Perto do acesso ao Bistec. Isso não é brincadeira. Então, o chefe de gabinete do prefeito, que ele vá mais ao sul da ilha, que ele procure as pessoas do sul da ilha, converse, dialogue, para não errar. Infelizmente, a prefeitura... Mais um minuto para repor o tempo. O senhor dá uma parte, vereador? Não, agora não. Deixa eu concluir, senhor vereador. Depois você pode usar para discutir. Eu quero aqui deixar bem claro que não é questão de ser contra a obra e tal. A gente sabe que precisam ter intervenções numa obra e causam transtornos. Mas eu acho que estudar alternativas também cabe. Se tem possibilidade de passar por baixo dos vãos que já foram concretados, já foram tirados do escoramento, também é uma alternativa. Abrir o espaço de acesso pela base aérea é uma alternativa. A prefeitura investe dinheiro no tapa-buracos lá da rodovia, que dá acesso. Não tem mais aquela questão de segurança nacional. O 63BI está no meio do continente e nunca teve um incidente sequer. Passa uma via na frente, outra atrás, está lá no meio, nunca teve nada. Então, assim, não venham com desculpas esfarrapadas, porque para a população não cola. Estou aqui defendendo o interesse público, e por defender o interesse público, a população do sul da ilha, com mais de 50 mil pessoas que utilizam aquele trânsito ali, pedem que a prefeitura dialogue com o comando. Muito obrigado. 10 segundos para concluir. Obrigado. Pedem, em nome da população do sul da ilha, e a gente fez pesquisas, nas redes sociais está todo mundo falando, pedindo para que a prefeitura faça esse diálogo junto ao comando da base aérea, que ao menos enquanto durar essas interrupções no trânsito, possam atender aquela comunidade que já sofre demais com o trânsito, como nós mostramos agora aqui para vocês. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, antes de passar a questão de ordem do vereador... Não, questão de ordem do vereador Tiago. Eu pergunto a Vossa Excelência se tem mais algum orador para discutir o requerimento. Já encerrou a discussão por causa do tempo, e tem ainda inscrito o vereador Maicon Costa, vereador Tiago Silva e vereador Herádio. Então, vou fazer a minha questão de ordem, vereador Leila. O seu requerimento, o senhor pede
para o Questão de comando... ordem não é para discutir o requerimento, Não, vereador? só tirar uma dúvida minha. Tá. Eu não vou discutir. Discutir, eu me inscrevi. Exatamente. Vossa Excelência pede, vereador Lela, que essa casa envie um expediente ao comando da base, pedindo para solicitar, né, que os moradores possam passar pela base. É isso? Em questão de ordem, senhor presidente, só para deixar claro, Questão de ordem. esse requerimento aqui, ele é bem dizer cópia do que foi para o prefeito. A solicitação que nós fizemos no requerimento, que não é discutido em plenário e vai direto ao prefeito, pedindo para que o prefeito possa dialogar junto com a comando da base aérea de Florianópolis, no sentido de buscar essa alternativa para o transporte público, para o transporte de emergência, passar pela base aérea, para o transporte de solidário, de carona solidária, de individual, mas que as pessoas possam, de repente, ter 4 pessoas dentro do carro, 3, 4 pessoas dentro do carro, moradores do Ribeirão, do Pântano do Sul, para minimizar o impacto que hoje já é causado ali. Então, Da mesma forma, no plenário vem esse requerimento, vereador Tiago, ele vem para plenário também, porque a Câmara também toma posicionamento e envia um expediente ao comandante da base vereador aérea. Lela, então, Não, só foi uma pergunta que eu fiz para Vossa Não, Excelência. vai ficar Vossa Excelência agora já está aí Presidente, discutindo. Pode cortar o microfone do Lela. Então, senhor Pode cortar, presidente, como é que você diz pode cortar meu microfone? Não, peraí. eu penso uma pergunta. Vamos lá. Presidente, é o seguinte. Encerrada a discussão do requerimento. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico da presença, para que possamos iniciar a ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Vamos manter a calma sem discutir o requerimento. Questão de ordem, vereador Pedrão. É pela ordem mesmo. Perfeito, senhor presidente. O requerimento ficou para debate para a próxima semana, segunda-feira. Vossa Excelência está correto. Senhor presidente, todos os vereadores receberem seus gabinetes esse ofício da Protegidos da Princesa, Escola de Samba, né? Grêmio Recreativo Escola de Samba Protegidos da Princesa, solicitando que cada vereador possa adotar simbolicamente um dos integrantes do intercâmbio que vai acontecer entre a Protegidos da Princesa e escolas do Rio de Janeiro, referente ao tema Carnaval. Então, eu gostaria de dizer que este vereador irá se comprometer com a adoção simbólica de um dos componentes para ajudar a viabilizar a ida desses integrantes da Protegidos da Princesa para esse intercâmbio no Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar a qualidade do Carnaval florianopolitano. Gostaria que cada vereador pudesse ajudar, uma quantia financeira bem simbólica, tem condições, acho que, de todos ajudarem. Gostaria que, se possível, os vereadores também pudessem se envolver nessa causa, tendo em vista que é a escola mais antiga aqui de Florianópolis e que traz sempre grandes inovações e feitos para o nosso Carnaval ilhéu. Obrigado. Muito obrigado, Senhor vereador presidente, Pedrão. pela Questão de ordem, mais Senhor presidente, se o senhor me permita, dado a relevância do assunto, a importância que esse assunto tem para a região onde eu moro. Não, vamos discutir o requerimento, Não, vereador. só discutir. Vamos só manter Eu não vou discutir requerimento. Vamos lá. É uma questão de ordem mesmo. Não, questão com de base- ordem que é regimental. Isso, questão de ordem. Regimental. É porque no requerimento do vereador Lela, ele diz que o pedido é para abertura para ônibus e para caronas solidárias, mas na redação não está isso. Tudo bem, Só solicitar se o vereador poderia, já na próxima sessão, alterar isso no requerimento. Tudo bem, aí na discussão do prioritariamente requerimento, para a gente questão- volta Questão à de ordem, discussão. senhor presidente. Não. Nesse sentido, Não tem senhor questão de presidente. ordem. Tá? Não tem questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Solicito primeiro o senhor secretário para que inicie a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, eu não vou tratar. Então, Questão questão não de é ordem, esse então, vereador Tiago. Presidente, eu gostaria só que Vossa Excelência pudesse colocar em votação em bloco o primeiro, segundo, terceiro, quarto, Não. quinto O e o segundo ao sexto, que são sim. medalha. O segundo ao sexto, sim. O primeiro, não. Porque o outro ainda É estou em primeira utilidade votação. pública, presidente. É que ainda estou em primeira votação, vereador. Não cabe. A segunda, sim. É quórum diferenciado, por isso que não cabe. Solicito ao primeiro secretário que leia o primeiro projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.577/2018, do vereador Marcelo da Intendência, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Cultural Locomotivo Futebol 7. Pareceres favoráveis. Em segunda discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, o projeto. Não havendo quem queira... Não. Em segunda votação, vereadores concordam, permanece como se conte, está aprovado. Senhores vereadores, solicito a votação em bloco do segundo ao sexto projeto da ordem do dia. Vereadores concordam, permanece como se encontra, está aprovado. Solicita somente a leitura do número.
do segundo ao sexto projeto. Projeto de Resolução 2175/2018, Projeto de Resolução 2150/2018, Projeto de Resolução 2144/2018, Projeto de Resolução 2184/2018 e Projeto de Resolução 2177/2018. Muito obrigado. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em segunda votação, os projetos. Vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Solicito ad referendo à Comissão de Justiça. Não. Só com relação ao segundo, ao sexto projeto, voto contrário do vereador Bruno Souza. Bruninho. Da CCJ, quem pode dar o ad referendo? Qualquer membro, vereador Bruno, pode dar o ad referendo pela CCJ, do segundo ao sexto? Vereador Claudinei, que é da CCJ, dá o ad referendo. De acordo. De acordo. Sétimo projeto da ordem do dia. Projeto de Lei de 17.420/2018 do vereador Afrânio altera a Lei 7.870/2009, que define espaços públicos. Espaços públicos, está errado aqui. Espaços públicos para a prática cultural de caráter popular no bairro Centro, município de Florianópolis. O parecer é favorável com emenda. Esse projeto foi adiado por uma sessão. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, as emendas. Vereadores concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Em primeira votação, o projeto com as emendas incorporadas. Vereadores concordam, permanecem como se encontram, está aprovado. Oitavo projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.432 de 2018 do vereador Maicon Casimiro. Altera o artigo 3º. Artigo 3º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º e acrescenta o parágrafo 3º na Lei 9.936, de 11 de dezembro de 2015. Pareceres favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Vereador Maicon Oliveira, para discutir. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores e pessoal da galeria. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de pessoas ligadas ao esporte coletivo, como o professor Kenyon, do basquete, nosso campeão, professor Rogério, futebol feminino, do futsal feminino, e claro, em solidariedade também, o professor Kenyon, do Karatê, mas está aqui presente para dar uma força ao nosso técnico da Fundação Municipal de Esporte, Kleber, e ao superintendente que estava aí, Marcelo. E também gostaria de comunicar que as meninas do vôlei da OLESC também estavam na galeria. Novamente, só, vereador, ok. só, pessoal, ou a gente mantém o respeito e a responsabilidade aqui no plenário, ou a gente vai encerrar a sessão. Não dá. É até vergonhoso para essa Casa Legislativa. Vereador Maicon Oliveira. Obrigado, presidente. Como estava colocando ali, saudando as pessoas em plenário, comuniquei também a presença das meninas do vôlei que estavam presentes. Então, vereadores, esse projeto nada mais é do que, vamos dizer assim, algo que já era para estar presente quando o Bolsa Atleta foi aprovado em 2015. Quando estive aqui na condição de superintendente da Fundação Municipal de Esporte, em conversa com nossos técnicos ali da Fundação, principalmente o professor Kleber, foi visto que dentro do Bolsa Atleta não estava aprovado a inclusão da modalidade coletiva. E a gente fica pensando, não sei de que forma, em 2015, aprovaram a lei do Bolsa Atleta e não incluíram a modalidade coletiva. Para quem conhece o esporte de Florianópolis, o esporte de rendimento, sabe que nas competições ao qual todas as modalidades participam, não tem diferenciação. Seja ela individual ou coletiva, todos representam a cidade de Florianópolis. Não tinha justificativa para deixar de fora as modalidades coletivas. E quando a gente incluiu esse artigo, baseado já
no Bolsa Atleta Federal, tanto que a gente coloca os atletas destaques das modalidades coletivas. Porque alguém pode espantar. Se colocar todos na modalidade coletiva, então já acabou-se o Bolsa Atleta. Porque vão ser todos, então, os 6 do basquete, os 4 do futsal. Não, não é bem assim. São os atletas destaques, que dentro do edital, depois que for formalizado pela fundação, pela superintendência, pela Secretaria de Esportes, realmente vamos se definir de que forma vai ser feito isso. E assim, aprovada o orçamento do Bolsa Atleta, incluindo a modalidade coletiva, não vai se aumentar a forma de orçamento. Por quê? Porque se for aprovado um orçamento, vamos supor, de 1 milhão, só vai se dividir entre a modalidade coletiva e a modalidade individuais esse 1 milhão. Se antes se aprovava 5 atletas do tênis, agora vai ter que se dividir também com os atletas de basquete, com os atletas de vôlei. Então, não vai ter nenhuma mudança no orçamento. Então, colegas vereadores, isso é uma alteração que já deveria ser incluída. Pois não, vereador? Não, então eu parabenizo essa iniciativa do vereador Maico de Oliveira. Inclusive, eu fui relator na comissão, acho que foi Educação, isso. E realmente eu apoiei essa direção, ficou bem lembrado, inclusive o esporte de caráter coletivo que deve ser estimulado também nesse país, e o Brasil destaca nisso. E aqui em Florianópolis, além do basquete, enfim, né, futsal, etc. Então, foi providente essa falha que estava tendo não ter essa premiação. Então, parabenizo pela iniciativa, eu sou favorável a esse projeto de lei. Então, gente, nada mais é do que um direito já. Então, agradeço a presença de todos que estão aqui na galeria, agradeço aos vereadores nas comissões que deram ela como favorável, e agora depende de vocês e o esporte também para que essa lei seja aprovada. Obrigado, pessoal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edinho Lemos. Eu gostaria de fazer o registro da minha presença, por favor. Já foi justificado, Obrigado. já foi assinada Obrigado, a sua justificativa. Em discussão, o projeto, vereador Márcio Luiz Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste. Primeiramente, vereador Maico, lhe parabenizar pela iniciativa, porque uma das coisas que nós encontramos quando secretário da Cultura, Esporte e Juventude foi a dificuldade em atender as equipes coletivas do esporte Florianópolis. E com isso, nós também perdemos muitos atletas para outros municípios que contemplam esse tipo de modalidade esportiva. Nós ainda precisamos fazer justiça também, senhores vereadores, com os nossos dirigentes e nossos treinadores, que não contemplam com a Bolsa Atleta. Haverá um momento em que nós deveremos também observar aqueles que cuidam, aqueles que ensinam, aqueles que incentivam a esses jovens e crianças a praticar esporte. No início, isso acontece de uma forma bastante simples, simplesmente para participar. Muitos desses destacam e se tornam atletas nos jogos escolares, em seguida jogos abertos, e muitos se tornam campeões estaduais, nacionais, e nós temos muitos atletas que hoje representam Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil no mundo. Então, mais do que justo que seja feito esse reparo nessa lei de 2015, uma lei jovem, mas já nasceu, infelizmente, com essa imperfeição, que, neste momento, o vereador Maico Oliveira corrige, porque ela se faz necessário. Mas é bom lembrar, senhores, que, além de corrigir a legislação, nós precisamos disponibilizar essa Bolsa Atleta para que nós possamos pagar os atletas. E eu não poderia aqui deixar que passasse no esquecimento de todos nós, e quem está nas nossas galerias, os dirigentes, alguns atletas e funcionários da Fundação Municipal de Esporte, sabem também que no ano de 2016 foi concedida Bolsa Atleta para aproximadamente 160 atletas. E que não basta conceder, precisa pagar. E não foi pago. Nós temos uma defasagem, um débito
com centenas de jovens atletas que representaram e representam Florianópolis nas mais diversas competições e que, infelizmente, por uma irresponsabilidade administrativa, política, não fizeram o devido pagamento e que, de certa forma, prejudicou a utilização desse instrumento tão importante que a lei permite o município a estimular a prática de esporte. E a prática de esporte tem sido um grande instrumento da inclusão social, um grande instrumento para retirar as nossas crianças e os nossos jovens da ociosidade e, por vezes, da criminalidade. Por não ter uma outra opção, passam a servir como instrumento de marginais no tráfico de drogas, pequenos furtos. E o esporte tem essa possibilidade de dar uma oportunidade a jovens, a crianças, para que, através do esporte, tenham não só a prática de uma atividade saudável, mas também que o poder público municipal faça um investimento para que essas jovens e crianças, esses dirigentes, possam cobrir as despesas mínimas, porque ninguém está falando aqui de recursos significativos. Aqui nós estamos falando de muito pouco dinheiro, mas que o resultado, junto a essa massa de jovens e crianças de Florianópolis, meninos e meninas, que hoje praticam esporte em Florianópolis. Hoje eu falava com o dirigente do basquete, o Kênio, que aqui está presente. Ele me falou que eles têm hoje, praticando esporte no basquete, só no basquete, mais de 400 crianças e jovens. Isso é muito importante. E se essa Bolsa Atleta, hoje, os senhores aprovarem, e o que peço e recomendo que aprovem, vai ser possível atender, pelo menos, aquelas que representam Florianópolis nas mais diversas modalidades e também nos naipes, seja ele feminino, masculino ou na faixa etária. Então, vereador Maico, que pese nós pudéssemos melhorar e aumentar essa possibilidade de atendimento aos nossos atletas, dirigentes. 30 segundos. Nós pudéssemos corrigir algumas imperfeições, mas o que é feito hoje, o que é apresentado hoje, já será satisfatório para atender a demanda dos nossos atletas e dos nossos dirigentes. E muito obrigado, senhores que estão aqui presentes. Os senhores fazem a nossa cidade melhor e mais saudável através do esporte. Obrigado a todos. Por questão de ordem... Muito obrigado, vereador Márcio. Questão de ordem, vereador Maicon Oliveira. Parabéns aí as falas do vereador Márcio. E gostaria de lembrar também que já está, vamos dizer assim, andando pela casa, um projeto de lei que concede bolsa técnico. Porém, já sabendo, já comunicado pelo vice de origem, infelizmente, mas a prefeitura já foi comunicada e já está a minuta na Secretaria de Cultura e Esporte para demais detalhes. Muito obrigado. Ainda em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação o projeto. Os vereadores concordam, permanecem como se encontram, está aprovado. Vai lá no teu lugar. Em primeira votação. Quer questão de ordem? Mas não precisa passar pela Procuradoria, só pela CCJ. Vai querer fazer questão de ordem ou não? Não? Então tá. Então, muito obrigado. Vereadores, projeto número 9 e projeto número 10, ambos de moção de aplauso. Solicito que a gente possa fazer a votação em bloco. Vereadores concordam, pelo menos como se encontram, aprovado. Solicito ao primeiro secretário que possa fazer a leitura somente dos números da moção 9 e 10. Primeiro secretário. Moção 044/2018 do vereador Gabriel, de aplauso aos atletas de artes marciais Gabriel Gonzaga de Souza, que vem representando o esporte em Florianópolis como atleta invicto e como treinador. As duas juntas? Número 10. E a moção 045/2018 do vereador Pedrão, de aplauso ao Instituto Guga Kirten, que pela realização da 10ª Semana Guga Kirten entre os dias 15 a 21 de outubro de 2018. Vereadores, em discussão as moções. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação as moções. Projeto número 9 e número 10. Vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunta ao senhor segundo secretário, vereador Adoc, vereador Michael Oliveira, se existe algum vereador inscrito em explicações pessoais. Sim, presidente. Temos vereador Bruno, vereador Claudinei, coronel Márcio, Lino, Maicon Costa, Marquito, Pedrão, Tiago Silva e vereador Lela. Mais algum vereador se inscrevendo? Solicito sorteio das bancadas. Sorteio das bancadas. Solicito a ordem dos inscritos. Vereador Tiago Silva, por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, quero aqui cumprimentar a vereadora Maria da Graça, que fez uma grande sessão, solenidade, da abertura da virada animal, e também comentar o nosso evento que está acontecendo aqui, a virada social, né, pedir para que os senhores vereadores e a senhora vereadora possa participar, um evento de inclusão, um evento em que as empresas estão oferecendo vaga de emprego para pessoas com deficiência. Então, deixar aqui registrado. Outro assunto que me traz aqui na tribuna, vereador, senhores vereadores e senhora vereadora, é a situação que muitos ficam pensando assim, por que a demora? Vi aqui o vereador Bruno Souza, Vossa Excelência, até no final de semana, se pronunciou que vai pedir uma auditoria, uma CPI da Ponte Hercílio Luz. Mas muitos, vereador Bruno Souza, perguntam o que está acontecendo, essa mudança na política. É que, infelizmente, aqueles que ocuparam os cargos, governador, deputado, principalmente os deputados estaduais, vereador Bruno, e Vossa Excelência agora como deputado eleito, eles não têm correspondido, né, como a população esperava. A Ponte Hercílio Luz, ela é a falência do Estado. Literalmente, a falência do Estado. Por quê, vereador Bruno? Passou o governador, saiu o governador, contratos milionários. E pode ter certeza, vereador Bruno, ali não teve atraso nos pagamentos. Não teve atraso. A bem da verdade é que a Ponte Hercílio Luz mostra o descaso do governo com o dinheiro público. Quanto tempo essa ponte está parada, as obras paradas, várias empresas ganharam licitação, perderam licitação, foram para a justiça mandou. Então, a obra está ali. Parada. Então eu fico pensando assim, por que o governador não ganhou a eleição? Essa é a resposta da população. Por que o governador não se elegeu senador? Porque todo mundo que passa ali, passa na ponte, para o seu carro, olha assim, olha aqui o descaso do governo com a obra. Olha o descaso. E assim, mostra que se não conseguiram recuperar uma ponte com milhões, milhões e milhões investidos, mostra que o Estado faliu. Ou os governos foram incompetentes. Ou a Assembleia não fiscalizou. Ou o Tribunal de Contas fez vista grossa. Porque, vereador Bruno, não justifica um contrato milionário de 288 milhões por dispensa de licitação. Aí eu pergunto, os fornecedores da saúde estão em dia? Não estão. Os nossos colégios, ao invés de fazer essa dispensa de licitação, não poderiam estar lá sendo reformados?
O CEPOM, quantas vezes a gente vê campanha do CEPOM porque os pagamentos estão atrasados, porque o governo não passou a parcela? E como é que para a ponte se justifica um contrato milionário com dispensa de licitação? E eu vou além. Eu vou além. A partir do momento que as obras que foram licitadas, as empresas foram auditadas, responderam porque as obras estão paradas? Não. Não responderam. Então o Estado falhou de não ter ajuizado a ação contra essas empresas. Então eu penso, senhores e senhora vereadora, que essa obra que se encontra parada, ela deve sim, vereador Bruno Souza, ser investigada. Deve sim, não só ser investigada esse contrato milionário, mas todos os contratos em que houve pagamentos e dinheiro público e não teve, né, uma resposta para a população. Muito obrigado, vereador Tiago Silva. Próximo vereador inscrito, Coronel Márcio. 5 minutos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, hoje é o meu último dia de plenário. Curioso que é o meu segunda vez que eu me despeço dessa casa. Mas é bom voltar. Mas eu queria hoje também agradecer, mais uma vez, o empenho de todos os servidores desta casa, da forma educada, solícita, que me atendeu, que me ajudou. Gostaria de agradecer ao gabinete do vereador Dinho, pessoas dedicadas que trabalharam como se fosse a minha equipe, como se estivesse ali há muito tempo. Gostaria de agradecer especialmente a essa equipe, agradecer ao vereador Dinho, que me deu a oportunidade de retornar a esta casa, mas agradecer a cada um dos senhores, vereador Lino, vereador Marquito, vereador Afrânio, vereador Lela, vereador Pedrão, vereador Marcelo da Intendência, vereador Tiago, vereador Fábio, vereador Dalmo, vereador João Luiz, vereador Bruno Souza, Maico Oliveira, vereadora Maria da Graça. Os senhores me ensinaram muita coisa. Não só pela fala, vereador Dausch, vereador Herádio, não só pelas suas apresentações, pelas suas discussões, pela forma de discutir temas importantes em Florianópolis. Até quando os senhores não falavam, eu observava e aprendia. Porque são com gestos, com manifestações, com defesa, muitas vezes aquecida pelo calor da emoção, pela particularidade de cada processo, e eu fui observando e, de certa forma, imitando alguns dos senhores por admirá-los. Nós, quando viemos para esta casa, sentamos a primeira vez nesta cadeira, tem um certo medo, porque cada manifestação tem uma reação. Mas eu sempre tive reações respeitosas dos senhores. Tive a oportunidade de ontem, pelo carinho do vereador Gabrielzinho, que tem me tratado muito bem, me colocou à mesa e me deu a oportunidade de sentar na presidência, mesmo que por 13 minutos, mas foi uma experiência muito interessante, vereador. Imagino que a sua atitude foi uma atitude que me deixou muito feliz, porque são nessas pequenas atitudes que se mostram os grandes homens. E o senhor, para mim, é um grande homem que eu lhe respeito muito. Aos meus amigos de partidos, meus colegas de partidos, vereadores, Dinho, que está afastado, que eu ocupo a cadeira, mas a vereadora Maria da Graça, o vereador Dausch e o vereador Tiago, pela forma cortês que me trataram, me orientaram, mas foi muito importante. Eu entendo que foi muito importante. Conversei com o vereador Pedrão e falei, vereador, foi muito importante eu ter vindo da condição de secretário por 2 anos no município,
para esta casa, porque eu comecei a entender como funciona o Executivo e o Legislativo e qual a relação. Então, hoje, fico muito feliz, porque não porque estou indo embora, mas por ter saído daqui e tenho certeza que levo aqui grandes amigos, pessoas que ou não me conheciam e passaram a conhecer, ou que eu não conhecia e passei a conhecer. Isso foi suficiente para admirá-los e respeitá-los. Quando a gente vai para uma campanha eleitoral, as pessoas que são oponentes se tornam inimigos, e esse é um grande erro. Nós somos todos cidadãos que temos em comum o amor e o carinho por essa cidade e queremos fazer o melhor por essa cidade. Então, não tem partido, tem pessoas que têm admiração por essa cidade e carinho. É muito difícil hoje colocar o nome para disputar uma eleição. Eu até, pelo tempo que está se esgotando, vou repetir o que a minha filha falou. Pai, não vai, pai. Porque falam mal de todos os vereadores e vão falar mal de ti. Eu falei, não, filha, as pessoas que estão lá são de bem. É que o problema é que as pessoas adoram criar monstros onde existem pessoas. E eu estou muito feliz por ter participado desta casa e ter participado com todos vocês. Mais 30 segundos. Obrigado. Desses momentos importantes da cidade de Florianópolis. Como hoje, aprovando esse projeto do vereador Maico, mas também aprovando o relatório da Comissão de Orçamento, e que cada um dos senhores agiram com a maior carinho pela causa pública, mesmo aqueles que votaram contra ou a favor, mas na certeza de estar fazendo melhor Florianópolis. Senhores, muito obrigado por me cuidar tanto. Obrigado e obrigado a todos os servidores dessa casa. Obrigado, boa noite. Muito obrigado, vereador Márcio. A gente aqui do parlamento é que agradece pela companhia, pela lealdade e principalmente pelo bom trabalho desempenhado em prol do município de Florianópolis. Próximo vereador, vereador Marquito, por 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, queria aqui também cumprimentar o vereador Coronel Márcio, parabenizá-lo pela passagem na casa e dizer que o parlamento é essa diversidade, o parlamento é composto justamente pela antagonia das posições e a gente compõe aqui a diversidade que a cidade tem, então, com certeza, é digno dessas cadeiras e digno de estar aqui cumprindo essa etapa, assumindo por um período. Então, eu queria trazer um tema aqui para todos que nos acompanham nesse momento, que é um tema bem importante, que é a questão das intendências nos distritos. Alguns dos vereadores que estão aqui, inclusive são oriundos, são ex-intendentes, né, e que desempenharam uma função fundamental para aqueles distritos, para aqueles bairros. E, infelizmente, a gente vê hoje as intendências com uma dificuldade enorme de trabalhar, as intendências com pouca autonomia, poucas pessoas para trabalhar, e, mais do que isso, a população não consegue identificar na intendência um lugar para ir buscar as suas necessidades locais de infraestrutura do bairro. Então, eu faço essa fala, justamente, hoje pela manhã estive na intendência do Campeche, visitei, conversei lá com quem estava trabalhando. O vereador Lela tem saudade da época que era intendente. E a gente, né, conversando como é que estavam as questões, a dificuldade, contando um pouco da dificuldade. O intendente não estava naquela ocasião, estava lá em Santo Antônio. Tem essa questão ainda de estar ocupando as duas intendências, nessa essa questão de Sambaqui, né, de estar... Isso. Então, queria aqui só reforçar, porque muitos dos moradores, dos cidadãos e cidadãs de Florianópolis,
acabam procurando os vereadores para resolver questões que é uma questão de infraestrutura da intendência, que é uma bica corrida numa rua, uma terraplanagem, arrumar uma manutenção de um meio-fio, arrumar uma questão de drenagem, de lajotas, que, claro, muitas vezes os vereadores aqui fazem o intermédio com as intendências, porém, é uma função executiva, e que eu gostaria muito que todos os moradores de Florianópolis entendessem a função da intendência, que era justamente atender a essas questões de infraestrutura básica dos bairros. Portanto, eu trago aqui, especialmente para o prefeito Jean Loureiro, que olhe para as intendências, faça um trabalho de as pessoas entenderem aquela função e desempenhar a função que é necessária para todos os moradores de infraestruturas pequenas, pequenos reparos, pequenas manutenções, do qual esses equipamentos, e ele está no organograma do funcionamento do Executivo. Então, queria aqui trazer essa mensagem para todos os cidadãos e cidadãs de Florianópolis, que quando precisar desse tipo de serviço, procurem as intendências dos seus distritos, porque ali é a função de realizar essas questões. E mais do que isso, entender que o Executivo, o chefe do Executivo tem que dar valor, importância e estrutura para que esses equipamentos funcionem adequadamente. E não fazer com que as pessoas não criem mais, inclusive, relação com esse espaço que deveriam ter como espaços importantes para realizar esses pequenos reparos, essas pequenas infraestruturas dos bairros. Por fim, eu quero aqui dizer que eu participei hoje à tarde da Frente Parlamentar em Defesa dos Mares, e que tinha como objetivo discutir especialmente o projeto de lei do vereador João Luiz, dos Canudinhos, um projeto de lei importante, que traz um debate importante que está hoje discutindo em todo o país, e o vereador João Luiz ele despontou aqui na Câmara, e a gente discutiu de forma amplificada a questão dos resíduos sólidos, né? Queria só colocar minha contribuição nesse tempo que me resta, mas dizer que todas as atividades relacionadas aos resíduos sólidos, a base delas é a educação ambiental. E a cidade de Florianópolis hoje não tem educação ambiental como instrumento base e transversal de todas as ações da Prefeitura Municipal de Florianópolis. E nós temos, sim, essa obrigação, enquanto parlamentares, de exigir e cobrar que o Executivo tenha como linha transversal das suas ações a educação ambiental. Nós não temos hoje um centavo sendo aplicado à educação ambiental. Temos um contrato com aterro sanitário de 30 milhões de reais que não tem um centavo para a educação ambiental. Se tivéssemos uma ação efetiva de educação... 10 segundos para concluir, então. Se tivéssemos uma ação efetiva de educação ambiental, nós hoje não precisaríamos, inclusive, de um projeto de lei para não usar canudinhos. Então, quero aqui colocar essa importância de irmos para a base, e a educação ambiental é base. Questão de ordem, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador João Luiz. Não, só o vereador Maquito citou o projeto dos canudos, que está tramitando aqui. Ontem, vereador, a Câmara Municipal de Vitória aprovou por unanimidade o projeto proibindo os canudos também lá na cidade de Vitória do Espírito Santo. Então, o canudo, os projetos meus se encontram na Comissão de Educação. Espero que logo ele esteja apto para que essa Câmara possa debater e votar. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Leila, por 5 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, quem ainda está no final da sessão dessa quarta-feira, na capital catarinense, e acompanhando também em casa, nas redes sociais da Câmara de Vereadores, quem aqui está acompanhando também nas galerias, eu venho novamente trazer à tribuna, no tempo que eu tenho aqui para explicações pessoais, venho trazer aqui à tribuna o sofrimento do pessoal lá do sul da ilha. Nós, desde semana passada, estamos buscando esse entendimento junto à Prefeitura de Florianópolis quanto à questão lá da obra do elevado, os transtornos que essa obra, que eu já falei, critiquei várias vezes, que ela pontualmente não vai resolver muita coisa, se não resolver outros gargalos que nós temos lá, se não fazer planejamento, se não fizer um trabalho sério. Aí a gente faz um requerimento solicitando que a base aérea abra aquela avenida, aquela via que tem lá dentro, que passa margeando ali, costeando a Praia da Tapera,
que ajudaria bastante o trânsito pessoal da Tapera, do Ribeirão da Ilha, do Pântano do Sul. Nas redes sociais nós colocamos isso, fizemos pesquisas ali, 90 e poucos por cento das pessoas querendo que fizesse isso. E não só para o período complicado agora das obras que a Prefeitura está anunciando, vai fazer algumas alterações no trânsito. Não só para esse período, o pessoal já está pedindo além, para que mantenha aberto, porque já não faz mais sentido. E eu tenho coragem de vir falar isso aqui, vereador Lino, sem problema nenhum. Já não faz mais sentido ficar fechada aquela área enorme ali, da base aérea de Florianópolis. Ah, mas é uma área federal, que não pode isso, não pode aquilo, área de segurança. O 63BI, o batalhão de infantaria aqui no continente, fica entre a Fúvio Dulce e a Gaspar Dutra. Duas avenidas importantes com fluxo enorme. Há quantos anos está ali? Qual é o incidente? Me diz um incidente que teve, que a população não respeitou, desrespeitou ali a instituição, que todos nós respeitamos, as Forças Armadas Brasileiras e sua história, em alguns momentos delas. Porém, nas redes sociais, quando nós colocamos nosso posicionamento, pasmem, senhores, alguns servidores federais da base aérea da FAB entram lá na rede e desrespeitam o posicionamento do vereador que está defendendo o interesse público. Dizendo, vereador, não tem o que fazer, vai arrumar coisa para fazer, vai cuidar da obra lá do elevado, vai cuidar do povo de Florianópolis, oportunista. Teve um militar lá que chamou de oportunista. Digo para ele, tenha mais empatia, coloque mais no lugar do outro, do próximo que tem sofrimento, meu amigo. A você que tem esse olhar, de olhar apenas para o umbigo, eu só tenho a lamentar, porque você só está olhando para a instituição, para algo que para a população de Florianópolis, eu estou falando em nome da população de Florianópolis, não faz muito sentido. Eu quero que me prove que faz sentido fechar aquela via para sempre. É um desafio que eu estou fazendo, porque não tem, é uma coisa que as pessoas mesmo já notam quando tem, na história da base aérea de Florianópolis, a gente teve ali algumas evoluções em relação à questão de armamento, em manobras e tal da FAB, mas recentemente a gente já ficou sabendo que a maioria dos equipamentos e da força foi para o estado do Rio Grande do Sul. E o muro ali, na parte justamente lá da base aérea, onde está a base aérea mesmo, porque aquilo tudo não é a base aérea, um muro já resolveria. Como é no 63BI, vou repetir, no continente. É mais uma alternativa que nós temos de trânsito? Sim. E eu vou continuar batendo nessa tecla? Sim. Em defesa do povo do sul da ilha, em defesa da população de Florianópolis? Sim. E respeitando uma instituição que é formada por servidores públicos federais, que são pagas, todas elas, como nós aqui, pela população, por arrecadação de impostos. O salário de todos que estão lá são pagos pela população. E a população é que tem que dizer. A população é que tem que dizer. Se não afronta em nada a questão de segurança, que não afronta, senão nós vamos ter que fechar também aqui a frente do hospital de guarnição, senão vamos ter que fechar a frente dos batalhões da Polícia Militar aqui no centro, o 4º Batalhão, que tem armamento ali dentro também. O que é isso? Aí vem na rede social para atacar quem defende o interesse público. Isso eu não vou permitir. E eu vou usar essa tribuna, vou usar a minha cadeira, a cadeira que confere ao respeito cidadão de milhares de pessoas que me colocaram aqui dentro, para defender o interesse público, sim. E nós vamos continuar batendo na tecla. Prefeito, ouça a população do sul da ilha, que muito acreditou no senhor. A obra do... Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, 10 segundos para concluir. Só para concluir, presidente, muito obrigado. A obra do elevado, que era para ser terminada em 1 ano, como você prometeu para o sul da ilha, já está entrando no 3º e nada até agora. Nada. Converse com o comandante da base aérea, ao menos faça isso pela população do sul da ilha. Próximo vereador inscrito, o vereador Lino Pérez, por 5 minutos. Senhor presidente, vereadores ainda que estão aqui no recinto, telespectadores e os públicos da galeria. Quero colocar, antes de entrar no assunto que me trouxe aqui à tribuna, só para complementar a fala do que me antecedeu, quero dizer, junto com o vereador do sul da ilha, né, o vereador Michael, que a obra do aeroporto é de impacto urbano regional.
E como é uma obra internacional, do aeroporto internacional, é de interesse, sim, nacional. Então, portanto, as Forças Armadas têm que também submeter a lei maior de um equipamento dessa magnitude de impacto urbano na região. Então, eu fui contra sempre a localização do aeroporto nessa região, que eu achei que ser na parte fora da ilha. Para mim foi um erro grave, como é o centro administrativo também. Mas já que está lá, então, de fato, o sistema de mobilidade urbana tem que ser visto de uma forma muito mais ampla e a questão da segurança tem que ser submetida também ao conforto da população. Então, apoio nessa direção de ver uma solução, de fazer uma passagem para aquela região, além da excepcionalidade das obras, como solução definitiva, sim, aquele braço lá de lá, se vão ser veículos todos ou só transporte coletivo, podemos avaliar no debate. Então, apoio nessa direção, vereador, que me antecedeu. Quero aqui só colocar de que está para se realizar, e não sei se vai se realizar ainda, a primeira Conferência Municipal de Habitação e Interesse Social, a primeira, depois de um plano municipal de habitação implantado há mais de 6 anos, então, que infelizmente parece que está suspenso devido à exoneração do ex-superintendente Lucas de Arruda, que acabou agora dificultando isso, porque nós não sabemos como é que se vai ocorrer ou não essa conferência este ano. Depois de um debate no início desse mês sobre a organização dessa conferência, que seria agora no mês de novembro e início de dezembro. Né? Então, quero colocar aqui que os conselheiros, que eu estou lendo ali um pleito deles, os conselheiros do Conselho Municipal de Habitação e Interesse Social estão solicitando à Prefeitura para que mantenha o cronograma e que apresente a justificativa da exoneração do superintendente Lucas de Oliveira, que está impedindo isso, a organização desta conferência. Então, eles estão pedindo, eu também, como vereador, acompanhando a fiscalização dos dados executivos, aguardo quais são os motivos da exoneração. Então, o que os conselheiros estão levantando, que a exoneração não deve impedir o andamento da conferência. E essa conferência foi apresentado o regimento, agora início de novembro, num debate que ocorreu na Assembleia Legislativa, e que se alterou um pouco o cronograma que foi elaborado a partir dos conselheiros, mas devido à plenária lá, na LESC, se fez algumas modificações. Eu, particularmente, além de acompanhar, estive lá presente, fiz algumas propostas também como vereador, principalmente no seguinte, alguns pontos só, que alguns coincidiram com a plenária lá de modificar a formatação da conferência. Primeiro, não havia, o diagnóstico que ia ser apresentado no debate se realizaria no final, em dezembro, da conferência. O que eu fiz uma proposta, e lá os conselheiros colocaram, na mesma direção, de que, assim como se fez a conferência de saneamento, em que a Prefeitura, de uma forma competente, discutiu as metas que foram atingidas ou não nos últimos 2, 3 anos do plano de saneamento, no caso da habitação, não há nenhum diagnóstico sobre a situação habitacional de Florianópolis e a região metropolitana para a conferência. Então, o que eu propunha é que a Prefeitura, junto com o conselheiro, antes de começar a conferência, faça uma plenária para que exponha um quadro da evolução do déficit habitacional e carência habitacional dos últimos, pelo menos dos últimos 6 anos. Então, esse é um ponto que eu coloquei lá, e não no final, em painéis, no dia 12 de dezembro. O segundo ponto também que se colocava lá é que dizia no regimento que se far-se-á ampla divulgação da conferência. Nós verificamos, só está no site. Então, nesse sentido, a conferência, a preparação da conferência, que foi no início de novembro, colocou lá de que houvesse carro de som, divulgação nos ônibus, pós-saúde, nas escolas, o cronograma dessa conferência, que seria agora em final de novembro e dezembro. Então, isso também foi aprovado lá. E outras medidas, não vou entrar aqui em detalhe. Mas, assim, para preparar, fazer um diagnóstico inicial, para depois ocorrerem 4 plenárias regionais, depois uma plenária final. Todos esses eventos, 6 eventos, de novembro até dezembro, na primeira Conferência Municipal de Habitação e Interesse Social. Esse conjunto de modificações e outras estão agora suspensos com a exoneração do ex-superintendente Lucas de Arruda. Isso que alega a Secretaria de Infraestrutura. Nesse sentido, eu... Muito obrigado. Só para... Aqui não cabe 30 segundos. Só 15 segundos, então, 15 segundos para concluir. Agradeço, senhor presidente. Então, nesse sentido, reforço o pleito e peço que seja sensível à Secretaria de Infraestrutura para poder acolher as demandas dos conselheiros que vão se reunir amanhã.
a conferência, né? Ainda esse mês. Obrigado. Muito obrigado, vereador Lino Pérez. Próximo inscrito, o vereador Claudinei Marques. Com 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora presente até o momento nessa sessão, eu subo à tribuna nesse horário especial para falar a respeito de um feito muito importante, vereador Bruno, que vai acontecer agora no mês de fevereiro, a inauguração da primeira faculdade de um partido político. A Fundação Republicana, ela tem feito um trabalho muito importante, um trabalho muito bacana, um trabalho muito especial, através do seu presidente, o Renato Junqueira. E essa faculdade ela vem para abrilhantar ainda mais o trabalho feito pelo Dr. Marcos Pereira, eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, o presidente nacional do PRB, o Partido Republicano Brasileiro. É a primeira instituição de ensino ligada a um partido político credenciado pelo Ministério da Educação. Na graduação, os cursos ministrados terá o de Ciências Políticas, e já na pós-graduação serão oferecidos cursos de Gestão Pública, Direito Eleitoral e Política Contemporânea. Então, eu acho que isso vai formando dentro do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, cidadãos capacitados. E o PRB, com certeza, contribui para o Brasil, contribui para a política do Brasil, contribui para o ensino do Brasil. Então, está de parabéns o PRB, está de parabéns o doutor Marcos Pereira, nosso presidente nacional, e está de parabéns o nosso amigo Renato Junqueira, o presidente da Fundação Republicana. E essa faculdade ela vem, e eu tenho certeza que aos poucos nós teremos ela aí em várias capitais do nosso país. Muito obrigado, vereador Claudinei Marques. Próximo vereador, Bruno Souza, por 5 minutos. Senhor presidente, está acontecendo na UFSC, eu faço questão aqui de convidar também os vereadores e os demais interessados, um evento a qual eu me orgulho muito de participar e que, devido ao seu interesse, está todo dia alcançando lotação, com auditório cheio, de alunos e pessoas interessadas em saberem uma outra perspectiva histórica, geralmente não contada nas universidades, infelizmente. Está acontecendo a segunda vítima do comunismo, justamente na UFSC, no centro socioeconômico. Segunda semana das vítimas do comunismo até sexta-feira. As inscrições custam 1 quilo de alimento e podem ser feitas pela internet. Vale super a pena acompanhar. Este ano, o tema é sobre a grande fome de Mao Tse-tung, que completa 60 anos, e o objetivo da semana é justamente relembrar essas vítimas, essas pessoas que lá pereceram e não são lembradas pela historiografia aqui no Brasil, infelizmente. Essas vítimas apenas foram assassinadas, foram vítimas de democídio, como fala o termo correto quando acontece o assassinato pelo Estado, quando o Estado promove o assassinato da sua própria população, e em nome do quê? Infelizmente, de uma ideologia e um projeto de poder. Mao Tse-tung, em 1957, não quis ficar atrás de Nikita Khrushchev, o ditador que sucedeu a Stalin, quando este disse que em 15 anos iria superar os Estados Unidos na produção industrial. Mao Tse-tung, então, falou que em 15 anos também iria superar a produção da Grã-Bretanha. Entretanto, para fazer isso, teve que contrair pesados empréstimos da União Soviética e pagar com a única moeda que a China
naquele momento tinha, que era a produção agrícola. Para isso, para pagar esses empréstimos, então, começou a fazer requisições forçadas do seu povo e criou comunas de 20 mil pessoas que eram, então, desprovidas da sua propriedade privada e tinham que morar nessas fazendas coletivizadas. Logicamente, essas fazendas eram altamente ineficientes e não conseguiam produzir as requisições estabelecidas pelo governo. Resultado disso era que o governo comunista da China acabava recolhendo, confiscando mais do que a população, do que era necessário para a população até sobreviver. Então deixava a população sem nada. E a população então começou a morrer de inanição e de fome. Cerca de 45 milhões de pessoas morreram entre 1958 e 1961, sendo este o maior crime contra a humanidade registrado até hoje. Em números absolutos, nada supera o que Mao Tse-tung fez através do seu regime comunista na China a partir de 1958. E mesmo sendo um crime deste tamanho, nossa imprensa, nossa grande imprensa, não noticia e ouvimos falar tão pouco. Por isso, a ideia da Semana das Vítimas do Comunismo é justamente lembrar essas pessoas que morreram em diversos regimes semelhantes, onde a semelhança é justamente uma economia planificada, alguns sujeitos muito mal intencionados, uma ideologia falha e o total desprezo pela vida humana. O resultado, invariavelmente, são milhões e milhões de vítimas ao redor do mundo. E a Semana das Vítimas do Comunismo tem justamente a função de tentar lembrar essas pessoas que, infelizmente, passam ao largo da memória dos partidos políticos no Brasil, ao largo da memória da nossa imprensa e até das discussões do nosso dia a dia. É importante lembrar, justamente para acabar com o relativismo moral e não deixar dúvida sobre aquilo que é errado e aquilo que é o correto, que é a valorização da liberdade individual e da vida humana como função principal de qualquer Estado de Direito que se preze, e não o que aconteceu nesses regimes onde o desprezo pela vida era uma constante. Então, deixo o convite para que todos participem, vale muito a pena. Muito obrigado, vereador Bruno Souza. Próximo vereador e último inscrito, o vereador Maicon Costa. Com 5 minutos. Bom, senhores, os que permanecem ainda aqui na sessão de explicações pessoais, vereador Bruno Souza, vereador Gabrielzinho, vereador Coronel Márcio, vereador Claudinei, vereadora Maria da Graça, vereador João Luiz, vereador Lino. E para o senhor, vereador Lino, me permita citá-lo, trouxe aqui também, assim como trouxe o vereador Lela, o assunto do novo acesso ao sul da ilha. E eu acho que talvez esteja faltando um pouco de conexão nos nossos discursos e nos nossos atos, principalmente dos vereadores que têm como o maior local de votação a região sul da ilha. A gente tem, nosso gabinete tem trazido constantemente, vereador João Luiz, que o novo acesso pelo bairro Cariano seria a grande solução para os problemas de mobilidade urbana do sul da ilha. Há quem pense que o elevado do trevo do Rio Tavares vai solucionar os problemas. Na verdade, doce engano. Ali não vai resolver o problema. O grande problema vai ser resolvido, efetivamente, com o novo acesso ao sul da ilha. E agora, claro, evidentemente, se traz uma solução paliativa, que é o trânsito por dentro da base aérea de Florianópolis. Base aérea de Florianópolis, base aérea naval, fundada em 10 de maio de 1923, quando a Marinha do Brasil ainda tinha sob seu domínio a responsabilidade daquele ambiente. Capitão de Mar e Guerra Epaminongas, meu pai está aqui nas galerias, não me deixa mentir, aproveitando um pouquinho do contexto histórico, Epaminongas, coronel, também foi o único militar aqui que eu conheço, pelo menos, que foi da Marinha e foi da Aeronáutica. Era capitão de Mar e Guerra pela Marinha e depois assumiu como coronel na Aeronáutica quando
naquele momento, assumir a base aérea, em 1941, como unidade da FAB, Força Aérea Brasileira. É fato, o vereador Lela disse que talvez a gente viva um tempo de paz, que a gente viva um momento que as questões de estrutura da segurança pública não sejam motivos especiais para a abertura ou para não abertura da base aérea de Florianópolis. Mas também tem questões de segurança aeroportuária que precisam ser discutidas ali em relação a equipamentos. Mas eu não quero entrar nessa seara, eu quero entrar na questão de mobilidade urbana. O que me preocupa é que hoje, se a gente abrir a base aérea de Florianópolis, a demanda de fluxo, como isso vai se comportar? Porque hoje quem mora na Tapera já pode passar pela base aérea de Florianópolis, desde que de ônibus. Talvez não seria uma discussão mais profunda dos modais que vão ser utilizados ali. Talvez se a gente abrir para mais ônibus, para outros ônibus de outras regiões passarem pelaquele trecho, fazendo com que a gente possa ter um corredor exclusivo de ônibus ali. A minha preocupação é abrir a base aérea para veículos automotores individuais e fazer com que aquela via seja congestionada mais ainda do que ao exemplo da SC, que dá acesso ao sul da ilha. Talvez transferir o problema de um ponto para o outro, porque é uma faixa simples, uma mão única. A minha preocupação é essa. E aí nós estaríamos colocando o ônibus novamente, vereador Lino, nas mesmas condições que o veículo automotor individual, porque eu não consigo entender, sinceramente. Na SC405 dá acesso ao sul da ilha, tem 3 pistas. Por que uma não pode ser exclusiva para o ônibus? Tem que ser faixa reversível. Um ônibus, 40 ônibus em 1 hora, transportam 18 mil pessoas. E a faixa lá na SC405 está como faixa reversível. Por que a polícia não pode operar para que o ônibus transite com velocidade? Por que a gente não pode trabalhar para o transporte coletivo? A Lei 12.587 de 2012, Política de Mobilidade Urbana, diz que temos que priorizar o transporte coletivo ao veículo automotor individual. E, novamente, a gente quer abrir uma base aérea para colocar os veículos automotores individuais junto com os ônibus. O que precisa, sim, de uma grande fiscalização do Comando Geral da Base Aérea lá em Brasília, é como se dá os passes na base aérea de Florianópolis. Se esses critérios são critérios justos, se são critérios decentes, se não é feito por um amiguinho aqui ou um amiguinho lá. Um ex-comandante da base aérea uma vez perguntou se eu queria passe da base aérea. Eu falei, não, meu amigo, não quero passe da base aérea. Se eu precisar acessar a... 15 segundos para concluir. Obrigado, senhor presidente. A Tapera, eu posso fazer isso via ônibus, com a minha bicicleta dobrável. E assim faço. Quando eu preciso atravessar, pego o ônibus, dobro a minha bicicleta e de lá vou pedalando. Então, eu acho que é uma concepção de mobilidade urbana que a gente precisa discutir. Esse debate é muito mais amplo do que parece ser. Muito obrigado, vereador Maicon Costa. Senhores vereadores, como forma de homenagem, vou só passar a palavra para o vereador Márcio Luiz Alves, que possa fazer o encerramento da presente sessão. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar o presente sessão, convoco outra ordinária para a próxima segunda-feira, dia 12 de novembro, a hora regimental. E comunico a sessão extraordinária já convocada também para o dia 12 de novembro, às 10 horas, para a eleição da mesa diretora. Esta está encerrada a presente sessão. Obrigado, vereador.